encanto. Canal Abre Alas FC, falando de história. Galera, aqui está o professor Dácio de novo falando de história do mais querido. Nós falando de história hoje vai atender o pedido de dois grandes amigos do canal Abre Alas. A nossa querida Deia Didas e o grande historiador do carnaval, que tem o seu programa aqui também, o Casquinha. Os dois pediram para que falássemos do mesmo ídolo. Bom, o fato é que o Flamengo tem grandes ídolos, porém é inegável, inquestionável, que temos o nosso ídolo maior, o ídolo que está em outro patamar, o nosso galinho, o Rei Arthur, o Zico. Então hoje nós resolvemos atender pedidos e falar do ídolo do ídolo. Exatamente isso. O ídolo tem o ídolo, tá? Um dos maiores jogadores que atuaram no Flamengo de 1954 a 1967. Edivaldo Alves de Santa Rosa, um alagoano, meia atacante, às vezes ponta esquerda, atuava com a camisa 10. Estamos falando do grande Dida. Então, Dida começa no Flamengo em 1954, vindo do CSA de Alagoas. No Flamengo atua até 1967, tornando-se um dos maiores ídolos e uma das maiores referências de craque rubro-negro. Era conhecido por sua grande habilidade, dribles curtos, inteligência tática e finalização precisa. Foi o maior artilheiro do Flamengo até a era Zico, né? Na verdade, até hoje, porque só foi superado pelo Galinho, tá? É considerado por historiadores, não só rubro-negros, como um dos maiores camisas 10 do Flamengo antes de Zico. Inclusive, na final do Carioca de 1985, no Flamengo 4-1 no América, ele é o grande protagonista daquela vitória, garantindo o título que deu ao Flamengo o seu segundo tricampeonato. 53, 54 e 55. Outra marca significativa, entre tantas, foi em 1963, no amistoso do Maracanã, quando o Flamengo ganha de 3-2 do Real Madrid, vencendo um dos maiores times naquela época, o Real Madrid de Puskás. Dida, para muitos, é considerado um grande jogador, mas esse gol que ele faz no Real Madrid é, para muitos, um dos mais importantes de sua carreira. Ele se despede do Flamengo após 13 anos, porém deixando números impressionantes. 358 jogos oficiais e 264 gols. Dida foi eternizado pela torcida, pela imprensa, por todos que o viram, com o apelido de Mestre Dida. A genialidade, né, a grandeza de Dida, a gente pode confirmar por diversos depoimentos de diversas pessoas que o jogaram ou ouviram jogar. Mas nós vamos citar hoje, começando com Zagallo, grande técnico, companheiro de ataque no Flamengo e na seleção. Abre aspas. Dida foi um dos maiores jogadores com quem joguei. Extremamente inteligente, técnico e com grande faro de gol. No Flamengo, ele era um maestro. E eu sempre digo que se tivesse mais divulgação naquela época, ele seria certamente reconhecido como um dos melhores do mundo. Fecha aspas.
O grande Carlinhos Violino, ídolo como jogador e treinador, ao falar de Dida, declarou, abre aspas, Dida foi um gênio da bola. Tinha uma visão de jogo incrível e uma capacidade de decidir partidas como poucos. Ele ensinava dentro de campo e por isso todos o chamavam de mestre. Fecha aspas. E para fechar o tema depoimentos ao longo da história, vamos relembrar alguns feitos pelo nosso rei maior, o Zico. Abre aspas. O Dida foi meu grande ídolo. Quando eu era garoto, meu pai levava no Maracanã para ver o Flamengo e eu só queria ver o Dida jogar. Ele era a minha referência. Em outra oportunidade, ele disse, ele foi minha primeira inspiração. Antes de pensar em ser jogador, eu queria ser como Dida. Depois, dentro de campo, procurei seguir o exemplo dele. Habilidade, inteligência e profundo amor ao Flamengo. Numa outra declaração, o apelido de Mestre Dida não era à toa. Ele tinha uma classe impressionante, um jeito diferente de jogar. Para mim, foi o maior jogador antes da minha geração. E por fim, certa vez, Zico disse, sempre digo que se eu cheguei onde cheguei, foi porque tive o Dida como espelho. A grande verdade é que o legado de Dida vai além das estatísticas e de ser, até hoje, o segundo maior artilheiro da história do Flamengo. Ele inspirou ídolos que viriam depois dele, marcou seu nome eternamente na história do Mengão e será sempre lembrado com referência quando se falar de craque e de camisa 10. Mestre Dida, o ídolo do ídolo. Não é pouca coisa não, gente. Por favor, não esqueçam de deixar o like, de compartilhar a live e o vídeo e de se inscreverem no canal. Detalhe importante, convido vocês a estarem conosco toda terça-feira, 19h30, no canal Abre Alas, do programa Arena, o programa onde o chat define o tema. Canal Abre Alas FC, o esporte é nosso manto, o chat a nossa nação. Flaudações. Abre alas com história e coração, abre alas com humor e emoção, abre alas saudando nosso manto, abre alas com raça, amor, paixão, encanto.